Fala pessoal, Lívio Linhares, complementando então a aula anterior, a gente dividir em duas etapas, o atendimento inicial ao trauma, e aí a gente vai continuar então com este vídeo, ok? Um abraço. Em relação à triagem, o que é que a gente vê de principal? Tem uma frase, por exemplo, que fala gastar com quem há chance, investir até onde precisa, justamente porque você tem que fazer uma boa gestão dos recursos e aí aplicar direcionadamente o que precisa, assim como também triar o que você vai exigir de suporte para esse perfil de paciente, para poder você então direcionar um bom destino. E aí você vai focar então justamente qual tipo de tratamento ele vai precisar e quais recursos disponíveis. Então aí você vai ver, o serviço está apto para receber? Então você tem que procurar um serviço assim. Ele tem então recursos suficientes? Tem leito? É lógico, né? Eu preciso de um hospital com qual complexidade? Pode ser mais simples, uma emergência mais simples, ou eu preciso de um grande centro para receber essa vítima ou essas múltiplas vítimas, né? Daí a importância também de saber o nível de suporte do hospital que você vai precisar. Assim como também ter a noção de distância deles para saber qual é o que está mais próximo, qual o que está em menor então distância, com maior nível de suporte, a altura para a complexidade da cena, né, da situação que você precisa. E aí nessa questão, quando a gente fala também de múltiplas vítimas, aí a gente vai ver a questão do que é prioridade e o que é que a gente pode selecionar. Então, é aí que vai vir a diferença entre múltiplas vítimas e vítimas em massa. Primeiro, múltiplas vítimas é quando você já tem pelo menos duas vítimas. Então, já são múltiplas vítimas. E aí você tem que raciocinar se, afinal, vai exceder ou não a capacidade dos meus destinos disponíveis, né? Já que são múltiplas vítimas, ou do meu destino disponível. Então, por exemplo, se não exceder a capacidade, ou seja, ele tem condições de atender, aquela equipe tem condições de atender os vários pacientes, então, múltiplas vítimas é o nome do contexto, e aí ele vai atender a partir dos mais graves. Ok? Então, se não excede a capacidade, a equipe tem condições de atender, atende os mais graves. Agora, se exceder a capacidade de atender as muitas vítimas, então eu tenho vítimas em massa. Nesse caso, eu vou focar primeiro nos pacientes com maior chance de sobrevida. Justamente por quê? Porque um grave, ele leva tempo suficiente de salvar vários menos graves, ok? Então, por isso que se tem vítimas em massa, excedeu a capacidade da equipe de atender. Então, atende focando mais nos pacientes que têm maior sobrevida. Legal? Um dos métodos, inclusive, mundialmente conhecido e mais usado para incidência de múltiplas vítimas, IMV, é o método START, é o Simple Triage and Rapid Treatment. Esse método, por exemplo, ele é usado por um socorrista, que ele vai focar na sobrevida e o cuidado, ou seja, a capacidade de atendimento. E ele tem até 60 segundos para justamente usar da mnemônica, que é 30, 2 e pode fazer. Justamente, em 30 segundos, ele vai avaliar a frequência respiratória desse paciente. 2 segundos, ele vai checar a questão do pulso. E o pode fazer para ver rapidamente o nível de consciência. E assim, ele poder definir sobrevida e a necessidade de cuidados desse paciente. E claro, ir reavaliando várias vezes até chegar ao destino. Você viu que não focou em diagnóstico. Então, já que até por um socorrista pode ser feito, mas ele foca em ver a questão sobrevida e a necessidade de cuidados. E aí ele vai classificar em 4 cores: vermelho, amarelo, o verde e o preto. No Brasil também é usado o cinza, até por questão racial eles colocaram a
cor cinza. E aí você vai diferenciar então nos ferimentos graves, moderados, mínimos e os ferimentos críticos. Ou seja, ferimento grave, por exemplo, um paciente é grave, mas tem chance de sobrevida. Um tórax instável. O tórax instável, ele então é um trauma grave, né, onde você pode ter contusão pulmonar associada, entre outras problemáticas. E aí você vai, por exemplo, o perfil desse paciente, que vai se enquadrar em ferimentos graves na cor vermelha, ele vai ter uma frequência respiratória ou menor que 30, ou maior que 30, ou manobras que você precisou realizar para ver se esse paciente conseguia ali respirar, ventilar, seja o chin lift ou o jaw thrust. Então, as duas você pode usar. O jaw thrust, só para você lembrar, é aqui você protui a mandíbula através da manobra no ângulo da mandíbula. E o chin lift, você vai poder puxar pelo queixo. Então, você vai poder fazer a proteção da mandíbula com uma mão ali para ele poder ventilar. Lembrando do contexto de trauma cervical, você tem que ter cuidado ao fazer essa manobra para não comprometer essa região. Então, mas são manobras que estão detalhadas nesse método START também. E aí você vai ver se o sinal de pulso ele está fraco ou se está ausente, assim como também se o paciente não responde a comando simples. Esse é típico de um paciente com a classificação vermelho. Já a classificação amarela, que são os ferimentos moderados, são moderados, ou seja, o paciente não tem risco iminente. Ele pode esperar a remoção dos pacientes de perfil vermelho para depois seguir. Um exemplo são pacientes com fraturas em membros, e aí ele pode sim esperar a remoção inicial de um paciente desse com ferimentos mais graves. E os ferimentos mínimos são aqueles de escoriações, sendo múltiplas ou não, mas em que até o paciente ele consegue perambular, deambular ali. E se ele tiver em condições emocionais, de repente ele pode até lhe ajudar nesse contexto, principalmente envolvendo múltiplas vítimas, ok? E dali também ele pode receber uma certa alta, na verdade é uma orientação naquela mesma hora ou em momento seguinte, por exemplo, no outro dia, buscar um hospital de menor complexidade, até para não sobrecarregar o serviço à rede terciária. Quanto aos ferimentos críticos que vão classificar o paciente com perfil de cor preta ou, no caso, cinza, você vai ver as situações em que tem óbito ou o óbito está iminente. Então, por exemplo, um paciente, você vai observar, lá com múltiplas vítimas, e já vê um paciente com PCR ou com massa encefálica exposta, ele acaba recebendo essa classificação pela a chance de risco de óbito iminente, e aí acaba que nesse contexto as outras vítimas vão ter prioridade em relação a ele. E aí, só lembrando, para não confundir, muita gente fala, triagem, método Manchester, protocolo Manchester, ele é intra-hospitalar, tá certo? É feito até pelo enfermeiro, e ele avalia conforme uma ordem progressiva de gravidade, que aí vai das cores azul, verde, amarelo, laranja, até chegar no perfil vermelho. Mas apenas para citar. Em relação à triagem, a gente sabe que foi estabelecido diversos índices de trauma, até para ver como pode ser melhorado tanto a catalogação dos tipos de problemáticas que afetam a região, até para ver como é a performance desse serviço, podendo compará-los, e assim ver de que maneira pode ser estudado e chegar a melhorias. E um desses índices, por exemplo, na prática, então, são índices bem analíticos, estatísticos, e aí você vai ver que eles vão se basear tanto na intensidade quanto os tipos de lesões. E aí você vai ver que tem parâmetros tanto fisiológicos, vão se basear nas funções vitais, assim como parâmetros anatômicos. É um estudo, então, que vai permitir, então, estratégias para poder melhorar o serviço. E o primeiro deles que a gente vai citar é o Trauma Score. Ele usa 5 parâmetros. Ele foi o primeiro
e está em desuso, inclusive. Ele usava 5 parâmetros, já era mais complexo, porque falava do Glasgow, frequência respiratória, pressão, esforço respiratório e também o tempo de enchimento capilar. Só que em desuso foi retirado o tempo de enchimento capilar e o esforço respiratório, que foi a partir do score de trauma revisado, Revised Trauma Score. Então, esse já é de 1981, só para você observar o tempo que ele foi, a data que ele foi criado. Então, são 3 parâmetros apenas. Ele é fisiológico porque se baseia nas funções vitais, ou seja, Glasgow, frequência respiratória e pressão sistêmica, pressão arterial sistêmica, e vai de 0 a 4, onde 4 é o normal. E ele vai até 12, somando essas 3 variáveis. E aí ele é bom para mensurar, ele é muito bem correlacionado com a mortalidade precoce. E no serviço pré-hospitalar, que ele é muito aplicado, ele é chamado de TRTS, de triage. Então ele determina o destino, claro que o paciente já previamente bem classificado e tudo, usando, por exemplo, do método START. Que aí você vai ver uma associação até da pontuação. Você lembra que ele vai até 14? Mas, por exemplo, quanto maior a nota, melhor o estado desse paciente. Então, por exemplo, o que seria melhor usando as colorações do método START? Por exemplo, 12 vai ser o paciente com perfil verde. 11, amarelo. 3 a 10, vermelho. Menor que 3, preto ou cinza. Então, você observa que ele é usado, então, no pré-hospitalar, como uma triagem franca, e no meio hospitalar, ele pode ser usado, mas normalmente é para justamente prever uma sobrevida, ver a probabilidade de sobrevida desse paciente, e aí é multiplicado esse número, por exemplo, por uma constante, que aí vai dar uma variação em fração, no caso que vai de 0 a 8. Então, já que ele vai ser multiplicado por essa constante. Ok? Um segundo índice importante é o Injury Severity Score, ISS. Esse já é de 1996 e ele vai usar o quê? Ele usa mais parâmetros anatômicos. Por quê? Porque ele vai pegar as lesões identificadas tanto no exame físico quanto nos testes radiológicos, que flagrarem mais lesões, lesões localizadas identificadas em cirurgia e lesões visualizadas identificadas na autópsia. Então, são 4 etapas para você observar, etapas de coletar lesões. Então, diferentemente, por exemplo, do Revised Trauma Score, que ele avalia uma mortalidade precoce, o ISS ele vai ver a mortalidade tardia, está pegando até a parte da autópsia, então ele vai se correlacionar bem com mortalidade tardia. Então, ele é péssimo como mecanismo de triagem e como de prognóstico à admissão. Então, não foi feito para esse tipo de pontos, né? Desde a triagem a prognóstico. E aí, o ISS ele também se baseia no AIS, então Abbreviated Injury Scale. Então, essa AIS tem milhares de lesões catalogadas. Só para você ter ideia, ela divide o corpo em 6 regiões e vai pontuar de 1 a 6, onde 1 é leve e o 6 seria quase fatal. Por exemplo, as regiões cabeça, pescoço, face, tórax, abdômen, conteúdo pélvico, anel pélvico e extremidades e a parte externa, geral ou externa. E aí, no caso, em relação que vai até 6, 1 seria um trauma leve, 2 moderado, 3 grave, 4 grave também, mas com um pior prognóstico. Então, o 5 seria o crítico, com pouca possibilidade de sobrevida, e o 6 quase fatal. Então, qual a sequência após eu pontuar essas áreas? Eu vou pegar as áreas, 3 áreas apenas com maior pontuação. E aí, eleva ao quadrado e soma, que vai dar em torno de 1 a 75, que é a estimação, que é estimado os resultados. Qual a limitação disso? Como eu só pego as 3 áreas com maior pontuação,
acaba que eu estou deixando de lado 3 áreas que poderiam ser importantes nessa soma, então já deixou 3 áreas de fora. E segundo, cada uma dessas partes pode ter mais de um tipo de trauma. Logo, se ele só pega a maior pontuação, se uma área foi acometida, por exemplo, a área que eu falei que é cabeça, crânio e pescoço, por exemplo, se ali tiver mais de uma lesão, o que é que vai acontecer? Ela vai poder deixar passar outras lesões e relatar apenas a mais grave. Então, essa é a limitação do ISS. Ok? E por último, a gente tem o Trauma and Injury Severity Score, que é o TRIS. Ela associa tanto parâmetros fisiológicos quanto anatômicos. Vai associar tanto o RTS quanto a ISS. Além disso, vai contabilizar idade, seja menor ou igual a 54, ou pacientes que têm mais de 54 anos, assim como mecanismos de trauma. Afinal, foi um trauma contuso, fechado, ou é um trauma penetrante? Ok? Ela é muito usada pelo Colégio Americano de Cirurgiões e ela é uma análise retrospectiva da probabilidade de sobrevida. E sem falar que ela vai servir então para o quê? Para avaliar a qualidade dos serviços prestados, podendo assim fazer o quê? Uma comparação entre serviços de trauma. Ok? Então, nós observamos trabalhamos nessa aula definições sobre trauma, epidemiologia também, e aí fomos abordar a parte de preparação e triagem, incluindo os índices, ok? Então, comentem, pode fazer perguntas, e aí que a gente tanto responde quanto pode elaborar um vídeo para complementar nesse sentido, e compartilhe, pessoal. Lembra que vai beneficiar tanto os nossos colegas da área de saúde, quanto as pessoas que vão se servir de profissionais cada vez mais preparados, ok? Um abraço, valeu!